Vamos dar início ao nosso sexto encontro, né, o nosso sexto shiur sobre o livro de Romanos. Lembrando, né, um pouquinho de lembrança para a gente estar sempre situado, Rabi Shaul não ataca a Torá, né, o que nós já vimos falando em todo o livro de Romanos. Suas críticas são dirigidas a sistemas legalistas humanos, erga nomo, né, ou Maasei Torá, no sentido de halachot, sectárias. Não a Torá dada por Hashem. Então, isso a gente tem que ter muito claro, né, para a gente poder continuar e compreender o que a Caú está falando para a gente no livro de Romanos. Verso 1 diz lá, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo 1 e o versículo 2 tem muito conteúdo para a gente explicar. Pelo fato de não andarmos segundo o modo de vida antigo, sem Yeshua, em desobediência. E no verso 2, diz assim, porque a lei do Espírito de vida, em Yeshua, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, esses dois versos principais, primeiros, têm uma riqueza de conteúdo muito grande. Nesse versículo, nesses dois primeiros versículos, né, aliás, parece ter duas leis, lei do Espírito, lei do pecado, né, e da morte. Então, para quem não conhece muito bem os conceitos judaicos, pode parecer um pouco confuso. É isso que a gente vai tentar trazer hoje, esse esclarecimento. Na verdade, é a mesma lei de Moshe, interpretada, compreendida de forma indevida e pervertida pela nossa natureza de pecado, transformando-se em um sistema legalista que busca ter a aprovação do Eterno por meio das nossas obras. Então, onde parece que eram duas, né, duas leis, na verdade é a mesma, só que uma interpretada da forma correta e vivida da forma correta, a outra compreendida e interpretada de uma maneira equivocada, né, provocando essas duas percepções da mesma lei. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe do capítulo 8, verso 1, diz lá, nenhuma condenação há para os que estão em Mashiach e Yeshua. Estar em Mashiach significa o quê? Significa estar alinhado com o propósito de Hashem, revelado através de Yeshua, revelado através da Torá. É viver inspirado pelo Ruach HaKodesh. É cumprir a Torá com o coração renovado, conforme Jeremias 31, 31 a 33. Colocando a lei, escrevendo a lei nos nossos corações. E nós temos algumas referências literárias, né? Midrash Rabbah explica que Hashem julga o homem conforme a sua intenção profunda, ou seja, conforme a sua kavaná. Talmud Berachot 17a diz, o homem é guiado pelo Espírito e ele alimenta. E aqui a gente fala bastante sobre isso, né? Shaul aplica isso ao dizer que o homem vive no Espírito, não está em estado de condenação, ou seja, o homem espiritual, o homem que vive de acordo com a Torá, que é espiritual, ele não está em estado de condenação, porque ele está em estado de obediência, né? E no verso 2, a lei do pecado e da morte, né? Não é a Torá que foi entregue no Sinai, é o ciclo humano de má inclinação, é a transgressão e a sua consequência. Então, ou seja, a lei do pecado que gera a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Então, a violação do mandamento de Hashem, você cometeu um pecado que vai ter uma consequência, que é a morte. Essa expressão se aproxima do conceito judaico de Yetzer Hará, que domina o homem. Né? Ou seja, lá em Gênesis 4:7, quando nós vemos que o Eterno fala para Caim, fala, o pecado está à porta. Ou seja, compete a você exercer domínio sobre essa inclinação de desobedecer, de violar algum princípio divino. Rabi Shaul está descrevendo a escravidão interior, não a Torá. Então, no sentido hebraico das palavras-chave, nós vemos lá, basar. Basar é carne. Não necessariamente
e não limitadamente, ou não especificamente, corpo físico, estrutura física somente. Porque essa estrutura física, sem o sopro, não serve para nada, né? Ou seja, é a natureza emocional e impulsiva, né? Ou seja, são os impulsos não tratados, ou seja, os impulsos que não foram corrigidos pelo aprendizado da Torá. É uma vida que é vivida sem consciência espiritual, só a consciência do aqui e agora. Quando o desejo domina o agir da pessoa, né? Ou seja, o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço. Então, esse desejo, que está relacionado com basar, com carne, é que domina a pessoa. E lá em Mateus 26, 41, Yeshua fala da fragilidade que nós temos, onde ele fala que o espírito está pronto, porém a carne é fraca, né? Então, a parte de nós sujeita a todas essas pressões emocionais, circunstanciais, que nos envolvem. Erro, orgulho. Então, essa parte natural, se ela não for tratada, ela segue simplesmente os seus impulsos, os seus desejos, as suas pulsões. Então, essa parte é a parte mais fraca, porque ela cede às pressões externas, ela cede ao orgulho, ao ego, ela acaba perdendo essa batalha, né, se ela não for tratada. Gênesis 6:3 diz lá: meu ruach não permanecerá para sempre no basar, na carne, isto é, um homem guiado por seus impulsos e não pela obediência à Torá. Como pode haver, né, a comunhão com o Ruach de Hashem em pessoas que vivem em abandonar, em rejeitar, em desobedecer a Torá? Bassar é esse nível natural que precisa de Torá, precisa aprender Torá, precisa ser educado nas leis espirituais. E Ruach, espírito, né, o sopro divino, é a inspiração divina, não é uma entidade, mas uma vida influenciada por Hashem. É o modo de vida orientado, direcionado, guiado de acordo com a Torá. Ruach é vida ordenada pela vontade divina. Isaías 11:2, né, diz que o Ruach de sabedoria, de entendimento e de força, ou seja, essa capacitação que vem do Eterno para nos ajudar a levar a nossa vida em obediência e dominar os nossos impulsos, né? Ezequiel 36:27 fala: porém o meu espírito, né, o meu ruach em vós, e vos farei andar nos meus estatutos. Porque sem o ruach, nós não queremos andar nos estatutos de Hashem, nós queremos andar nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas concupiscências. Talmud Berachot 10a diz: ruach é a parte do homem que busca o Eterno, é aquilo que nos conecta a Hashem, que está sempre querendo trazer as coisas do alto para nós. Então, Rabi Shaul, no capítulo 8, ele usa este conceito exatamente como o Tanar e o judaísmo usam. É a centelha divina que nos conecta a Hashem. É como a chama da vela, né, que está sempre buscando, parece que é alguma coisa superior. Ruach é vida guiada pelo propósito divino, não pelos seus impulsos naturais. Então, o que Rabi Shaul realmente diz em Romanos 1 e 2, 8, 1 e 2. Agora que entendemos esses termos, podemos reinterpretar fielmente o texto. Romanos 1, 8. Nenhuma condenação há. Condenação, din, julgamento, no sentido negativo. Mashiach não cancela a lei, a Torá. Ele retifica o coração para cumpri-la corretamente. Rabi Shaul está dizendo: quem vive conectado ao Mashiach, vive na dimensão do Ruach e não recebe julgamento, porque está alinhado com a vontade de Hashem. Não é abolição da lei, mas orientação étnica e espiritual. Então, se eu estou conectado com Yeshua, com Mashiach, eu já não vivo mais nos meus desejos e pulsões e vontades humanas, carnais. Eu vivo alinhado espiritualmente
com a Torá e me ensina a ser santo como ele é santo. A buscar esperar a estatura de varão perfeito. Ou seja, me leva, me traz para um estado de santidade. E o Romanos 2 fala lei do Espírito de vida, que é a Torá vivificada, aplicada pelo Ruach na minha vida e na sua vida. É o cumprimento interno da Torá, como já profetizado. Não é um cumprimento somente externo para que outras pessoas vejam e se admirem, mas é algo que acontece no nosso interior e que vaza para o nosso exterior, né? Jeremias 31, 33. Porém, a minha Torá dentro, Betochem, dele. Ezequiel 36, 27 fala, eu vos visitarei, eu vos farei andar nos meus estatutos. Ou seja, a lei do Espírito de vida é a Torá escrita em nossos corações, para que possamos andar cada vez mais em santidade, em obediência a Hashem. E lei do pecado e da morte? Lei do pecado e da morte não é Torá. Definitivamente não é Torá. É o sistema de causa e efeito do pecado. Pecado, me afasto, vem a morte. Essa morte espiritual. Então, é uma relação de causa e efeito, ou de efeito e causa. Isso é exatamente Ezequiel 18, Provérbios 5, Midrash de Terrelim 119. Rabi Shaul está dizendo o quê? A Torá vivificada pelo Ruach me libertou do ciclo de pecado. Não da Torá, mas do meu mau uso dela, da minha má interpretação, da minha equivocada interpretação. E eu, interpretando equivocadamente, eu estava num ciclo de realização, achando que estava fazendo o correto, porém eu estava em desobediência à Torá. Então, a Torá, quando me é iluminada, quando é me trazida pela Ruach, né, a Torá do Sinai, a Torá de Yeshua, eu quebro esse ciclo de pecado. Eu começo a entender a Torá de Hashem e ver o que eu estava fazendo de errado e fazendo ciclicamente, né, fazendo todos os dias. Então, esse mau uso da Torá, que era realizado por mim, eu sou liberto dela. Ou seja, uma alahá distorcida, tradições humanas que colocam as tradições acima da Torá, tudo isso que vai de encontro, né? Ou seja, choca com que a Torá diz para a gente que nós não podemos acrescentar, nós não podemos subtrair, nós não podemos modificar. Então, e o que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne, como nós já pincelamos um pouco no início, é viver pelos meus impulsos, pelos meus desejos, desgovernados, descontrolados, desequilibrados. É reagir emocionalmente a tudo que se apresenta para mim e não reagir de acordo com a Torá. Então, essa reação emocional que eu tenho em tudo, e se as minhas emoções elas não são tratadas, né, eu vou estar reagindo com impulsos carnais, com impulsos do meu ser natural, do meu eu natural. O orgulho, escravidão ao desejo, né, que são os vícios, que são as pulsões, né, o ego não refinado, né, a carne corrompida, que está lá em Gênesis 6:2, que a gente vê no momento que o Eterno vê que sobre a terra estava totalmente corrompida, e ele encontra Noa, e Noa acha graça perante Hashem, diz lá, e viu Hashem a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, ou seja, era viver todo mundo segundo os seus impulsos, os seus desejos, as suas concupiscências. Via uma coisa, ele tomava, via uma coisa que ele queria, ele matava alguém para pegar aquela coisa. Não existia mais pessoas que estavam sendo guiadas espirituais. Era só desejos carnais, só impulsos carnais. E com isso o Eterno viu e falou que a terra estava toda corrompida, porque toda a carne, Bassar, havia corrompido, ou seja, estava atrás dos seus desejos mais baixos.
No capítulo 8, verso 3 e 4, Hashem enviou seu filho como oferta para quebrar este ciclo, né? Ou seja, ele veio nos ensinar a forma correta. Ele veio pagar o preço do meu ciclo, né, que gerava dívida para mim constantemente, e ao me ensinar o que é correto, eu quebro esse ciclo, e ele é o Goel, né, que pagou, né, o meu redentor que pagou a minha dívida. Yeshua é o tzadik perfeito, é o tzadik perfeito. Espelho de servo sofredor, de acordo com Isaías, capítulo 53. Emite o exemplo de obediência total, como ensina o Midrash Tanhuma Toldot 11. O justo anula o decreto do mau instinto. Ou seja, Yeshua tinha também vontades, tinha também desejos, porém, todos eles eram governados pelo Espírito, estavam sujeitos às instruções que o Eterno havia dado através da sua Santa Torá. Então, a finalidade é clara, né? Para que a justiça da Torá se cumpra em nós. Rabi Shaul afirma exatamente o oposto da leitura cristã comum. Ele diz que a Torá permanece, mas só pode ser vivida no Espírito, no Ruach. O que significa a justiça da Torá? Não é justiça substitutiva, não é abolição da Torá, não é simplesmente justificação no sentido forense cristão. Dentro do judaísmo do Segundo Templo e do pensamento de Rabi Shaul, os requisitos da Torá, a conduta correta prescrita pela Torá, ou seja, Sidkut, atos de justiça e retidão, mitzvot, especialmente as ligadas à relação com Hashem e com o próximo, e caminhar na vontade de Hashem revelada na Torá. Rabi Shaul não está dizendo que a Torá é cumprida por substituição, mas que passa a ser possível cumprir a vontade divina por causa da atuação do Ruach HaKodesh em nossas vidas. Ou seja, a chave do verso é que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que não significa andar segundo a carne. Em outras crenças, muitas pregações definem carne como natureza pecaminosa total do homem, ou como pecado original. Mas sarx, no grego, né, no contexto judaico, significa o ser humano limitado e vulnerável, como em Bereshit 6.3. Meu espírito não contenderá para sempre com o baçar, com a carne. Terrilim 78:39, ele lembrou que eles eram carne, baçar, vento que passa. Ou impulsos desordenados, etc. Não um corpo físico, mas uma inclinação interna que puxa para longe da Torá, para longe do cumprimento da palavra de Hashem. Dependência do esforço humano sem Ruach. Como dizem os sábios, o homem não pode vencer o Yetzer Hara sozinho. Se não fosse a ajuda do santo, bendito seja, não o venceria. Isso é exatamente o que Rabi Shaul está ensinando nesse capítulo 8 de Romanos. Então, o que significa Romanos 8:4? Significa que a Torá continua válida. Significa que Hashem quer que os seus mandamentos sejam cumpridos. Significa que o Ruach HaKodesh capacita aquilo que a carne, somente pelo esforço natural humano, não consegue fazer. Parafraseando o texto, nós podemos dizer, para que os requisitos justos da Torá se realizem em nós. Nós que não vivemos conforme os nossos impulsos desordenados e limitações humanas, mas conforme o Ruach que Hashem colocou em nós. Então, nós passamos de ter uma vida simplesmente dentro das desordenanças, violações e limitações, né, porque estamos afastados da Torá, mas quando nós compreendemos isso, nós recebemos a Ruach de Hashem e passamos a viver a Torá de forma espiritual, de dentro para fora. Romanos 8, de 1 a 13, resumindo, né, diz para a gente, o argumento de Rabi Shaul é, a Torá é santa. O problema não é a Torá, mas a carne, ou seja, esses impulsos não tratados. A carne é incapaz de cumprir a Torá por si só. Somos fracos. O Ruach capacita o cumprimento da Torá, nos fortalece, nos capacita. Caminhar no Espírito produz vida, caminhar na carne produz morte.
E isso para nós está claro, até pelo que nós já vimos até agora, né? Quando nós falamos de caminhar na carne, é caminhar para longe da Torá. E se nós caminhamos para longe da Torá, nós estamos caminhando rumo à morte. E se nós caminhamos no Rua, e a Torá é espiritual, nós caminhamos sempre produzindo cada vez mais vida. A carne resiste à Torá. O Rua nos dá poder e vida para obedecer à Torá. Nada disso abole a Torá. Tudo isso reafirma a necessidade de cumprir a Torá, porque assim eu estou fortalecendo o meu espírito e que vai me proporcionar ter uma vida de santidade. Com isso eu vou ter mais vida, cada vez mais espiritual, cada vez mais obediente a Hashem. Várias fontes judaicas se alinham ao pensamento de Rabi Shaul, Midrash e Talmud. No Midrash Terrilim 1 diz: a Torá só se cumpre plenamente quando o coração é purificado. Tem que acontecer algo no nosso interior. Yomá 38b diz: a pessoa se fortalece na Torá conforme recebe o Espírito de Hashem. E Atos capítulo 3, verso 32, se eu não me engano, ou é 5:32, diz que a Ruach é dada aos obedientes. Então é um processo que nós iniciamos e continuamos cada vez mais nos fortalecendo em Hashem. Nedarim 32b diz: Hashem dá força para cumprir aquilo que ordenou, ou seja, ele nos capacita pelo Ruach a sermos cada vez mais obedientes. O Tanar, como base para o argumento de Shaul, temos Devarim 36, Hashem circuncidará o teu coração, mostrando que realmente é algo que acontece no nosso interior. Ezequiel 11, 19 a 20, diz: eu lhes darei um espírito novo, para guardares os meus estatutos. Ou seja, há essa capacitação para que nós possamos andar, viver de acordo com a vontade de Hashem. Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, teu espírito é bom, tua rua é bom, porque me traz vida, refrigério, força, capacitação. Rabi Shaul está plenamente dentro da tradição judaica do segundo templo, né? Naquele momento. A justiça da Torá, como nós vimos, é cumprir os mandamentos conforme o propósito divino. A carne, humanidade limitada, impulsos desordenados, esforço sem urua, espírito e a capacitação divina para viver de acordo com a Torá. Rabi Shaul, novamente, não está abolindo a Torá. Ele está explicando como ela deve se cumprir corretamente dentro da aliança renovada, com urua capacitando o ser humano a superar a limitação da carne. Do verso 14 ao 17 diz lá: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Mashiach, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Filiação, ser filho de Elohim significa cumprir sua vontade. Devarim 14:1. Ser guiado pelo Ruach Elohim. Ser parte da família espiritual de Israel. Talmud Kedoshim 36a declara: Israel é filho de Hashem quando segue sua vontade. Rabi Shaul ecoa essa tradição e nós vemos também em Oséias, quando o reino do norte se distancia, o Eterno fala: Lo-ami, vocês não são mais meu povo. Se não é povo, muito menos é filho. Então, quando se distancia, perde. Quando obedece, há novamente a adoção, né? Há novamente essa recondição. Guiados pelo Ruach de Hashem, filhos, Ben ou Binei. Ruach é a instância da presença e direção divina em nossas vidas. Binei, filho, indica pertencimento, continuidade de pacto, status legal e relacional. Ben Avraham, Ben Israel, né?
Ravi Shaul usa a linguagem de filiação nessa passagem para descrever uma realidade de relacionamento. Aqueles que vivem segundo Urua pertencem à casa de Hashem. Nas Escrituras, ser filho não é só sentimento íntimo, é entrada na realidade viva do pacto, ou seja, não é eu estou sentindo, é eu estou vivendo, eu estou praticando, eu estou realizando. No Tanar diz, vós sois filhos do eterno vosso Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para temor. Escravidão, medo. Na carta de Ravi Shaul, trata-se de ser escravo de algo não apenas de serviço legal, mas uma condição interior de dominação por poderes contrários, pelo pecado, pela carne. Temor é um medo paralisante que controla as nossas escolhas. O que Ravi Shaul quer dizer? A condição antiga é ser escravo de forças que conduzem ao medo. Medo diante do julgamento, medo de não agradar, de submissão a mecanismos que escravizam a vontade humana, escravizam debaixo de pessoas, debaixo de sistemas legalistas, debaixo de falsos mandamentos, com medo de não alcançar, né, a admiração ou alcançar méritos para que algo seja lhe concedido. A escravidão é uma metáfora moral e espiritual de quem está debaixo desse domínio da carne, desse domínio do afastamento de Hashem. É cativo das suas paixões, dos seus desejos, dos seus impulsos, dos seus medos e as consequências. Logo, ele vive sobre essa opressão e ansiedade constantes. Tanar Israel no Egito é um exemplo clássico de escravidão. Estado de impotência, perda de autonomia. A libertação implica uma mudança de identidade, Deulá, né? Redenção. Aqui Rabi Shaul fala da libertação interior, a sorte do que foi redimido. E nós sabemos, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a Torá, e a Torá vai te fazer livre para obedecer a Hashem, sem essas condições antigas que estão relacionadas com a velha natureza. Recebeste o espírito de adoção. Significa uma adoção legal, que incorpora alguém à família com direitos plenos de herdeiro. Em hebraico, a ideia se expressa com kibush benut, ou simplesmente ben, vindo a pertencer como filho. A ideia de adoção aqui pode ser compreendida como a restauração da condição de filho no âmbito do pacto, como nós já falamos, o exemplo de Oséias, capítulo 1, onde, pelo povo ter se afastado, adorado outros deuses, seguido outras religiões, se misturou, e o Eterno fala, lo ami, vocês não são mais meu povo. Mas ele se recorda do pacto, e ele fala, onde se dizeria, não és meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Né? Ou seja, o que estava alienado é reintegrado, recebe status legal e relacional, tal como as promessas do pacto de Abraão em Gênesis. Luz para as nações e na visão profética de inclusão de Devarim e Isaías, ou seja, Ravi Shaul usa esse termo para afirmar que Urua garante uma nova identidade e traz liberdade emocional, não mais temor escravizante, incluindo o direito à herança. Clamamos Abba Av, Abba Pai, uma relação íntima daquelas ovelhas perdidas que estão regressando com essa identidade nova, restaurada, e aquelas também que estão vindo por reconhecerem Yeshua como Messias, né? Ou seja, fazendo parte dessa família. Abba é a forma aramaica, hebraica para pai, uma forma íntima, né? O uso de Abba enfatiza uma relação de proximidade e de confiança. Linguisticamente, Rabi Shaul deliberadamente escolhe uma expressão íntima para sublinhar que a filiação é pessoal e profunda. No Tanar, a palavra Av, pai, marca essa relação de cuidado. Abraham Avino, Abraão, nosso pai. No Midrash, o termo pode indicar proteção paterna e preciosa intimidade com Hashem. E a passagem que diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. É uma garantia interior. Testificar
marcar e dar testemunho. Rua confirma no íntimo a nova identidade, no nosso espírito, no espírito humano. Há uma testificação espiritual, porque nós estamos andando em espírito, e o espírito de Hashem habita em nós, testifica que somos filhos. Rav Shaul descreve uma experiência dupla de confirmação. Rua de Hashem e o espírito humano entram em harmonia, em sintonia, e testemunham essa filiação. Na tradição judaica, há conceitos próximos. A Shekhinah e a pessoa que percebe a presença divina e a ratifica internamente. E nesse momento passa a existir uma shalom espiritual inexplicável. E com isso, meus irmãos, acredito que hoje nós vamos encerrar aqui parte do capítulo 8, né, até o verso 17,